Gente, o nosso Deus, ele é fogo consumidor, ele é um Deus que organiza a vida da gente. Inclusive, quero tratar com você nessa manhã de hoje sobre este tema, o Deus que organiza. E eu digo isso com todo temor, porque quando você começa já de cara lendo a Bíblia, logo no livro de Gênesis, você percebe que o texto começa dizendo que a terra era sem forma, vazia, trevas sobre a face do abismo, quer dizer, um verdadeiro caos, uma bagunça, tudo fora do lugar, tudo desorganizado, até que Deus diz, haja luz. Então as coisas foram colocadas no lugar pelo poder da palavra de Deus. Esse Deus é maravilhoso e hoje ele tem uma palavra para mim, ele tem uma palavra para você, para que a gente possa começar o nosso dia na presença dele. O nosso Deus também é, segundo as Escrituras, um fogo que queima, um fogo consumidor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, o Deus que organiza a nossa vida, porque de vez em quando nós encontramos, eu particularmente encontro, pessoas muito bem intencionadas, pessoas ardendo, queimando, fazendo menção a essas palavras, para dizer que elas estão no fogo, elas estão realmente querendo fazer, querendo servir, cheias de planos, de ideias e também de vontade. Às vezes a vontade é tanta que eu quero chamar no áudio de hoje essa vontade de um fogo desorganizado. E o problema do fogo desorganizado é que ele pode causar destruição. É exatamente o que acontece em florestas onde são completamente queimadas, casas, incêndios, onde prédios inteiros se perdem. Isso porque ali um fogo desorganizado aconteceu, ou seja, um fogo que não se conseguiu parar, que não se conseguiu organizar. É assim a vontade de alguém, o desejo, a força, ainda que cheio de boas intenções, se isso não for organizado, se isso não for colocado diante do Senhor, alinhado às Escrituras, isso pode causar mais danos do que propriamente coisas positivas na vida daqueles que estão cercando esta pessoa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo que eu acredito que vai ficar mais claro. Lembra de Pedro, O discípulo Pedro. Pedro sempre foi dono de um temperamento muito forte e antes de ser cheio do Espírito Santo, ele, neste seu ímpeto, desejo, vontade de servir a Deus de todo coração e vontade, e eu não nego isso, eu percebo isso no comportamento de Pedro. Ele queria tanto fazer e acertar que quando errava feio. Por exemplo, em Lucas 22:47, ele fere a orelha do servo sumo sacerdote, quando Jesus ele está sendo entregue por Judas, traído, E aí o próprio Pedro diz, feriremos a espada. E então o texto vai dizer em Lucas que um dos discípulos feriu a espada, mas João 18:10 vai dizer que este foi Pedro, que cortou a orelha daquele homem. Eu fico pensando, e será que ele mirou aquela orelha mesmo? Bom, em Mateus 16:21, ele simplesmente dá uma bronca em Jesus. Quando Jesus se revela, dizendo que ele é o Cristo, Pedro tem essa revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus começa a dizer que ele seria morto, crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Pedro chama ele à parte e simplesmente o repreende, dá uma bronca em Jesus, para com isso, você não pode falar assim, você não deve dizer essas coisas. Jesus o repreende dizendo, para trás de mim, Satanás. Marcos capítulo 14, verso 27, nós vamos ver o Pedro ali afirmar com todas as letras que estava pronto para a morte, que não negaria Jesus de maneira alguma, quando o próprio Jesus sentado com ele diz, você vai me negar 3 vezes. Ah, é bom, mas não te nego. Que é isso? Imagina, eu não, eles podem até te negar, mas eu não vou te negar. Eu percebo então no Pedro, no início, antes de ser cheio do Espírito Santo, eu percebo nele um fogo desorganizado. Ele quer fazer, ele tem intensidade, ele tem vontade, ele tem amor, mas isso está desorganizado, até que ele recebe o Espírito Santo. E aí deixa eu te explicar uma coisa. Eu vi um bombeiro fazer um comentário interessante, que dentre tantas formas de você apagar um incêndio, que é um fogo desorganizado,
Você pode abafar se for uma floresta, ou mesmo água, né, que é o mais conhecido, com aquelas mangueiras e tudo. Mas você também pode, numa mata, por exemplo, apagar um fogo desorganizado, criando um outro fogo organizado, para que os dois se encontrem e ali as chamas, elas cessam. Olha que interessante. Então, uma das formas de você organizar um fogo desorganizado é com outro fogo mais organizado. E o nosso Deus é um Deus que arde, é um Deus que queima. O nosso Deus é o fogo organizado. O Espírito de Deus é esse fogo, porque é assim que Pedro recebe o Espírito Santo. Ele continua com o mesmo temperamento forte, um ímpeto muito grande, mas agora aquilo está canalizado para o Senhor. Em Atos 2, o dia de Pentecostes acontece. Na altura do verso 14, depois de ser cheio do Espírito Santo, falar línguas, o Pedro se coloca de pé e faz um discurso, ardendo no fogo do Espírito de Deus. Na altura do verso 41, o texto vai afirmar que 3.000 almas são salvas. Aleluia! Queridos, existe alguma área da sua vida desorganizada? Existe algum setor da sua vida? Quem sabe você é uma pessoa de ímpeto, tem muitos sonhos, desejos, vontades, tanta vontade que até se perde nela, tanta força que até atropela as coisas. Você precisa da presença do fogo organizado na sua vida, da presença do Espírito de Deus. Pai, obrigado por essa palavra, por esta meditação, esse nosso devocional nesta manhã, que hoje levou um pouquinho mais de tempo, mas Deus, algo que estava no meu coração, precisava compartilhar. Meu Deus, eu peço ao Senhor o fogo organizado que alcance esse homem, alcance essa mulher, alcance essa pessoa, meu Pai, que tem ímpeto, tem desejo, tem vontade, tem fogo, está ardendo na Tua presença, mas não sabe como canalizar isso, como organizar isso, como usar isso para a glória do Senhor. Que o Senhor possa ajudá-lo em nome de Jesus. Amém.